Por que nós partimos disso? Porque na estratégia chinesa é o adversário que oferece a oportunidade da vitória. Então, o que quer dizer isso? Que um grande artista marcial, ele começa refinando a sua capacidade de enxergar a abertura que o outro oferece. Da mesma forma que a vida oferece uma série de oportunidades para nós. Só que qual que é o grande problema? A gente não enxerga. A gente tem dificuldade de enxergar as aberturas. Então, felizmente, tem a demonstração também feita, né, muito bem feita pelo mestre Rodrigo Jarola, pelo mestre Fábio Campos, que foi usada no vídeo, né? E aí a gente já pode acabar, né, ficando preso na plasticidade da demonstração, em vez de enxergar o que está sendo colocado. Porque o grande ponto não é fazer um movimento, né, bonito, e sim o que é como esse movimento é legitimado pela capacidade de você enxergar a abertura, que é uma capacidade estratégica. Enxergar a abertura enquanto você não dá abertura para o outro. Essas duas coisas juntas, né? Exatamente, né? Eu me peguei pensando exatamente no mesmo ponto, porque, né, os dois mestres que estão fazendo demonstração são reconhecidos mestres com muita habilidade técnica, né? Então, a demonstração muito bonita, né? Muito plástica, um movimento muito preciso ali que o mestre Rodrigo faz ali no final, né? Dentro daquele processo de colaboração em que eles estão fazendo essa demonstração, né? Então, é muito fácil a gente ficar preso na demonstração, né? E aliás, serve como um dispositivo, né? Porque chama a atenção, né? Muitas vezes é um atrativo para quem se interessa para a prática do sistema Wing Chun, e a partir desse dispositivo, dessa atração, você vai ter a oportunidade de então entrar profundamente dentro desse contexto, dessa fala que você trouxe, mestre Felipe, que é entender como aquela mão, né, que o mestre Rodrigo faz ali logo no final ali, como que ele conseguiu descolar da mão, né, do mestre Fábio Camp e fazer um movimento tão limpo, né, dentro daquela situação ali que ele está apresentando. E aí tem uma figura muito interessante nessa composição que o canal Kung Fu Life fez, que é exatamente a pessoa com uma venda, né, nos olhos, que é um processo extremamente comum, né, dentro, inclusive, do seu desenvolver dentro de um sistema de Kung Fu. Né? A gente tem todo esse processo de retirada de camadas, né, que a gente já comentou em série de outros vídeos, né, esse desenvolvimento humano nesse sentido, e aí você muitas vezes tirar essa venda para você enxergar melhor o tipo de estudo que você está fazendo, o tipo de pessoa que você quer ser, ou como o mestre, como o grão-mestre Léo Mamur, nosso Sifu, está comentando ali, né, você enxergar melhor as aberturas que a vida te dá, né, esse é um processo muito singular, né, e no qual um artista marcial precisa estar empenhado, né, que é exatamente nesse ponto onde você vai desenvolver o seu Kung Fu, entendendo melhor as condicionantes que você tem para fazer o melhor uso das aberturas que chegam para você. Porque uma coisa que o Grão-Mestre Léo sempre comenta conosco, né, é a quantidade de oportunidades que a gente perde, porque a gente não enxerga ou porque a gente não está pronto, a gente não tem base, não está com a mão preparada para poder exatamente fazer o uso daquela abertura que a vida te traz. Né? Então, muitas vezes a gente acaba agindo sempre num contexto de emergência, ou se você está sempre atrasado para as oportunidades que aparecem porque você não se preparou antes. E o Tissal é um dispositivo que trabalha exatamente essa possibilidade de como você antecipar o seu preparo para que você possa fazer uso de aberturas que surgem na sua vida e fazer um movimento limpo, como aquele movimento que o mestre Jarola fez ali, né, extremamente plástico e extremamente legítimo, tá? Porque você percebe claramente que na prática deles eles estão realmente tentando encontrar as aberturas nessa demonstração. Exatamente. Você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é essa conduta estratégica, que é colocado, né, que é uma conduta que funciona na marcialidade, funciona na vida, mas ela começa pela essa capacidade de você antecipar o seu preparo. Porque muita gente fala, se eu tivesse uma oportunidade, eu faria tal coisa. Se eu tivesse essa chance, eu faria, né? Aí você fica pensando nisso em vez de você trabalhar o seu preparo o tempo todo. Então, como é que você trabalha o seu preparo o tempo todo para quando surgiu a oportunidade, você está pronto para usar? E isso acontece no Tissal muito, porque está o tempo todo em contato. Então, você só consegue achar essa abertura se você estiver o tempo todo pressionando a abertura, legitimamente. E aí, quando tem um vazio, vai entrar.
mas você só consegue manter pressionando se você estiver preparado o tempo todo, pronto o tempo todo. E a pergunta é se isso que a gente faz no Tissal, ou tenta fazer no Tissal, você faz no dia a dia, mas é a mesma mente, né? Se a mente consegue ficar pronta no Tissal, ela vai naturalmente ficar mais pronta a cada oportunidade da vida. E é essa conexão que eu entendo que o Grão-Mestre Ayamura estava fazendo no vídeo. Exatamente, né? E um ponto muito rico dessa sua fala é essa questão tanto do preparo, né? A gente está preparado para a oportunidade e é muito comum a gente, você acha, assim, nós encontramos pessoas que estão preparadas para não conseguir alguma coisa, né? Então, assim, a pessoa já tem até um certo preparo mental para a falha, né? Mas e para o sucesso? Você consegue estar preparado para aproveitar essa abertura e lidar fazer um movimento limpo no qual você ocupa a linha e realmente traz um resultado para você? Então, o preparo que o artista marcial está trabalhando aqui, no qual nós estamos conversando aqui, é o preparo para ambas as possibilidades. Você está o tempo inteiro pressionando essa abertura, essa fissura, né, que vai se transformar numa abertura. A abertura se manifesta quando você, de fato, concretiza o movimento, né, e você está o tempo inteiro monitorando, porque se o outro fizer algo de ajuste, você também reage, né? Então, esse é um ponto muito importante. Você está preparado tanto para a falha quanto para o sucesso, né? E você não está buscando uma coisa, você nem está aceitando, né? O pessimista, tudo é sempre difícil, né? Isso é muito para mim, não vou nem tentar. Ou seja, essa atitude não é o de artista marcial, e nem também está acreditando que sempre que tiver a oportunidade lá, você vai estar pronto para ela, né? E se estiver, você conseguir realmente efetivar o golpe. Então, o artista marcial ele se coloca numa postura em que ele aproveita qualquer contexto em que é apresentado para ele, né? Isso é a lógica, né, do comportamento apropriado, né? Você está sempre apropriado para aquilo que se manifesta na sua vida. É um desafio, não estamos falando que a gente sempre faz, mas a gente está sempre tentando, né, dentro dessa lógica, fazer o melhor que a gente pode e sempre aprendendo. Isso é um ponto muito importante. Perfeito. Lembrando que é igual aquela piada do leão na floresta, né? Você não tem que ser o melhor, tem que ser só melhor que o outro que está correndo com você, né? É só um pouquinho melhor e já dá diferença.